Olá, estamos de volta e a partir de agora você que nos assiste pelo YouTube e Facebook terá mais meia hora de debate no Jornal da Cultura com Plateia, uma iniciativa inédita no telejornalismo brasileiro que acontece todas as quartas-feiras. Quem nos acompanha pelo Twitter, pela hashtag Jornal da Cultura, também pode interagir com os nossos comentaristas e fazer perguntas. Continuam na bancada a professora da USP, Arline Clemecha, e o advogado Eduardo Mulaeri, e na plateia os alunos de Economia, Administração e Engenharia do INSPER e também alguns telespectadores. O tema de discussão desta quarta-feira, votado pelos internautas no Facebook, é Escola Sem Partido. Está em andamento na Câmara dos Deputados um projeto de lei para incluir o programa Escola Sem Partido nas diretrizes e bases da educação nacional. O Escola Sem Partido surgiu em 2004 e em 2015 se transformou numa associação. O movimento combate o que considera doutrinação dentro da sala de aula. Segundo os dirigentes, os professores aproveitam a audiência cativa para convencer os alunos a seguirem determinadas ideologias. A Escola Sem Partido defende, então, o que já diz a Constituição Federal no seu artigo 206, que a educação deve ser plural, deve abarcar todos os pontos de vista, deve ser laica e respeitando sempre a livre discussão de todos os assuntos. O movimento se declara neutro ideologicamente, mas afirma que tem recebido mais denúncias de doutrinação da esquerda. Ela é sempre mais combatida porque ela tem aparecido um pouco mais evidente para a gente. Alguns projetos de lei que pregam escola sem partido estão em tramitação no Congresso Nacional. O da Câmara é o mais adiantado. O texto prevê que um cartaz seja afixado nas salas de aula das escolas públicas, informando que o professor não poderá cooptar os alunos para a política, ideológica ou partidária, favorecer ou prejudicá-los por motivos políticos, ideológicos, morais ou religiosos, fazer propaganda político-partidária ou incitar a participação em manifestações públicas. Em questões políticas, socioculturais e econômicas, ele deve apresentar diversas versões e também respeitar o direito dos pais dos alunos de educarem seus filhos conforme as próprias convicções. Segundo o projeto de lei, o professor que não respeitar as normas poderá ser denunciado pelos pais ou alunos à direção da escola e até sofrer processos na justiça. Não é necessário exatamente este cartaz, porque este grupo pretende sim limitar a possibilidade de um assunto que não lhes interessa, que não lhes convenha ser tratado em sala de aula. E não por acaso, tá certo? O que nós chamamos de formação crítica dos nossos alunos. O Escola Sem Partido também é contrário ao que chama de ideologia de gênero. O grupo quer proibir que assuntos relacionados à orientação sexual sejam abordados nas salas de aula. Muitos educadores defendem que isso seria importante para aplacar o preconceito e a homofobia. A gente acha muito complicado dizer que é preciso recorrer à ideologia de gênero, que é uma teoria muito controversa, em que se questiona se há base científica ou não, para combater o preconceito. O movimento foi um dos grupos que protestaram contra uma palestra da norte-americana Judith Butler ontem em São Paulo. A filósofa é uma referência mundial em estudos da teoria de gêneros. Eles têm o direito de serem o que eles quiserem ser no âmbito privado das suas casas. Na escola, a diversidade é um dever e um direito constitucional de ser respeitado. Vamos lá, então. Esse tema é muito polêmico e o João, que fez no bloco anterior a pergunta, resume a pergunta agora, João, para os nossos comentaristas. Boa noite de novo. Eu queria só, resumindo aí, só para terminar, se a escola com partido já não trouxe muito danos à sociedade, à educação, tendo em vista aí o caos que nós estamos enfrentando nesse setor. Muito bem. Vamos lá, começa com a Arline Clemecha. Vamos, Arline. Ok. Então, bom, boa noite a todos. Me parece que sob a aparência de algo muito isento, muito equilibrado e tudo mais, há uma tendência desse projeto se interferir na sala de aula
interferir em algo que já é preocupação de professores, diretores, que é a pluralidade de visões, que é informar os alunos de tudo o que acontece. Se há algum problema, esse problema acaba chegando aos pais e os pais podem procurar, os próprios alunos podem procurar a direção. É uma intromissão muito grande do Estado querer normatizar dessa forma algo que não precisa ser normatizado e que me parece que pode dar lugar, sim, pelo contrário, a que essa lei seja uma forma de intromissão. É uma lei muito intrusa em algo que realmente não é, e é motivada por uma preocupação em relação a uma certa ideologia que estão achando que está sendo fomentada em sala de aula. E quero dizer só uma última coisa para poder passar a palavra, é também subestimar o aluno, porque os alunos não são assim influenciáveis, né, pelo professor, como essa lei dá a crer, né? Não são mesmo, quer dizer, os alunos sabem pensar por conta própria, discordam do professor quando é o caso. O professor não doutrina aluno coisa nenhuma, o aluno aprende em vários lugares e tem na escola um local de aperfeiçoamento, debate com os pares e tudo mais, quando a questão é de humanas, né? Porque a gente está tratando de questões de ciências sociais, as chamadas ciências sociais humanas, né? A gente não está tratando das exatas e nem da língua portuguesa, se bem que a própria língua portuguesa pode trazer debates críticos, né? É isso. Vamos lá. Eu sempre gosto de pôr as coisas claras. Eu acho que está havendo muita confusão, inclusive em matéria de educação. Eu hoje fiquei chocado com a declaração do ministro, acho que foi do ministro da Educação, dizendo o seguinte, que o Enem, que foi criticado por ter posto o tema da surdez na redação, que foi muito positivo porque incluiu na pauta um tema que interessa a 10 milhões de brasileiros. Eu fiquei pensando, mas para que serve o Enem? É para pôr as coisas na pauta nacional ou é para testar o conhecimento dos alunos para poder passar para o nível superior? E da mesma maneira, quer dizer, às vezes vem esses movimentos, está havendo uma confusão muito grande. Ideologia política, teoria de gênero, feminismo. O feminismo é um movimento fundamental. As mulheres só puderam votar no Brasil depois dos anos 30. Ainda são mortas, ainda são agredidas. Temos agora a Lei Maria da Penha. Então, há um progresso para a defesa das nossas mulheres, das nossas filhas. Felizmente, isso vai nos transformar num país um pouco mais civilizado. Agora, a questão da esquerda, a gente, para ser objetivo, tem que reconhecer que, principalmente nas faculdades públicas, há uma tendência maior dos professores para a esquerda, mas isso não quer dizer que o aluno vai comprar pacote ideológico. O aluno tem uma certa independência de pensamento e não vai ser reprovado se não aderir a uma ideia do professor. Agora, na escola primária, você restringir educação sexual, restringir temas, a questão do gênero, está havendo uma revolta das direitas no Brasil, dos reacionários, que num caso ingênuo como o do museu, ou como uma história da sexualidade do MASP, ficam indignados como nós estivemos vivendo na Idade Média. Gente, nós somos contemporâneos, essas coisas as crianças sabem antes de nós e coisas muito piores. Então está na hora de discutir aberto, olho no olho, cara a cara. A reportagem mostrou uma questão, os que apoiam a escola sem partido diziam que é importante a escola sem partido, mas ao mesmo tempo eles falam, mas a gente quer ter uma escola plural. Não é uma contradição você pregar uma escola sem partido e pluralidade ao mesmo tempo? Você pregar na escola sem partido, você não permite a discussão, não é isso? Não é isso, Arline? Não, mas... É isso mesmo, quer dizer, uma escola sem partido, eles estão apresentando o projeto, esse grupo, como se fosse algo que, então, eliminasse ideologias e deixasse, digamos assim, um ensino puro, né? Só que isso não existe, isso simplesmente é uma ignorância em relação ao que é a formação do aluno, quer dizer, discutir os temas relativos às matérias em sala de aula, isso é pluralidade. E achar que o aluno tem que ser também protegido de toda forma de pensamento que existe é empobrecer a discussão. O negócio realmente, não se pode aceitar a doutrinação. A doutrinação em sala de aula
não é aceitável. Mas o primeiro a se rebelar contra a doutrinação, gente, vai ser o aluno. Ele não aceita a doutrinação. A gente não precisa ser ingênuo e achar que ele está sendo doutrinado, porque não é assim. Eu comparo duas coisas. Eu acho que, teoricamente, a escola não tem que ter partido mesmo. Não é nem do PT, nem do PSDB. A escola é do Brasil, é dos brasileiros. E a escola não tem que ter religião. Outro dia foi, talvez mal compreendida, a decisão do Supremo. Questionava-se o ensino religioso na escola, né? Empatou. Metade a metade, quem desempatou foi a ministra Carmen Lúcia. Então, o que a imprensa inteira divulgou? Não, ela reconheceu que pode haver ensino religioso a partir de uma religião no Brasil. Muito bem, eu vi dias depois, numa palestra, a ministra Carmen Lúcia dizendo, mas eu ressalvei que não pode se aproveitar da aula de religião para pregar uma religião dentro da escola. Nenhum jornal publicou isso, nada, ninguém falou isso. E eu não li o acordo, mas ela jura que está escrito no acordo. Então, eu acho que não tinha que ter religião na escola. Agora, a aula de religião, para ensinar, nós temos o Pondé aqui, que é professor de História da Religião, explicar a importância das religiões, claro que eu sou a favor. Você agora pregar que os evangélicos são melhores, ou os católicos, ou os judeus, não tem cabimento. Quer dizer, tem que ter um ambiente saudável de discussão, de informação. E em matéria política também. Não é para ter doutrinação mesmo. Agora, o grande problema é que a gente vê esses movimentos escola sem partido, a gente não sabe bem o que está por trás. Quer dizer, se é uma coisa que é um movimento profundamente reacionário, ligado a essa direita que reage contra qualquer manifestação contemporânea, ou não. Para mim não fica claro. E essa lei, botar a placa, tem que ter um código de ética da educação. Professor que tentar doutrinar aluno realmente tem que ser chamado e tem que discutir. Me desculpa, mas lei na parede da escola, isso me dá até calafrios, né? Parece até que a gente está retroagindo a um período ditatorial, autoritário, em que ou se coloca uma cruz na parede ou uma lei na parede, sabe? Cadê o bom senso? A cruz continua, não mandaram tirar. Mas muitas escolas não. Pois é. E ainda assim, né? Isso realmente abre uma brecha para uma intervenção, para uma intromissão, onde não tem que haver intromissão por parte de leis e abre uma brecha para perseguição. Perseguição de professores que podem ser, então, acusados porque apresentaram certo tema, seriam acusados de defender esse tema, porque as linhas são muito tênues, né? As linhas são muito tênues e isso pode levar professores a serem perseguidos. Vamos aqui, mais uma pergunta. Pode fazer. Meu nome é André. A minha pergunta vai para os dois. O papel do professor em sala de aula não seria mais de provocar a reflexão nos alunos e não pregar questões partidárias. Visto que a gente tem debates da sala de aula de temas diversos. A gente tem política, a gente tem questões da sexualidade, tem, enfim, N assuntos. E a gente não falar sobre isso com os alunos, eu acho que a gente está deixando o nosso papel como professor. Só para contextualizar, eu sou professor e eu faço um debate com os alunos, só que evitando sempre essa questão de tomar partido de opinião A ou opinião B. Eu acho que a gente tem que fazer a provocação nos alunos e não concordar com a opinião A ou B. Eu acho que eles têm que procurar as suas próprias respostas. Assim, imagino eu. Acho que a pergunta seria para eles essa. Vamos lá. Aplauso, é isso mesmo, definição impecável, exatamente esse é o papel do professor. Claro que pode haver professores que enfim, que extrapolam um pouco, etc., mas aí é uma questão de se procurar pôr a coisa nos eixos e nunca de impedir a discussão saudável. Mas, evidentemente, nem a escola, nem a igreja são lugares de doutrinação, são lugares de reflexão, a igreja de oração, a escola de reflexão e trazer também o ensino religioso tem o mesmo sentido, desde que não se transforme numa aula de catecismo. E agora você imagina que... Não, perfeito, a sua definição realmente é isso, é instigar, é dar elementos para o aluno poder ir atrás das suas respostas em termos de
ideologia, opinião, e ao mesmo tempo permitir ao aluno formar sua opinião significa que é desejável os alunos debaterem os seus pontos de vista sem o professor se colocar na postura de dizer é assim ou não, se não for algo estritamente matemático, né? Certo ou errado. Né? Então, a discussão, seja política, numa aula de ciências sociais, a história, o próprio ensino da história traz pontos de vista. Achar que isso é isento é colocar o aluno como dizer que, olha, esse aluno não é capaz de compreender a história, achar que a história é isenta. Não é isenta, as narrativas todas são formadas por pontos de vista e que costumam ter interesses. A história do Brasil, até pouco tempo atrás, era ensinada como a descoberta do Brasil. Isso não é político? Claro que é político. Né? Então, a política está dentro das disciplinas, na sua própria formação. Quando as disciplinas acadêmicas foram formadas no final do século XIX, elas estavam permeadas por tudo que é tipo de interesse. E a gente, como professor, tem que fazer esse papel de tentar, né, destrinchar, mostrar o que é um fato e o que é a versão do fato, a narrativa e o fato, e o aluno tem que estar livre para debater isso. Agora, entrar numa sala de aula com uma lei fixada na parede é extremamente tolhedor desse ambiente, que tem que ser um ambiente livre, né, com bom senso. Olha aqui, você pode mandar mensagens pela hashtag Jornal da Cultura no Twitter. A Ágata, a pessoa fala de um assunto todos os dias, às horas, e não é doutrinável? O Reinaldo Berto, a esquerda se perdeu, eu achei que a estrela era uma salvação. O Felipe Gotardi, a diversidade é um direito e um dever constitucional, não há margem para a interpretação deste assunto. Fabrício Carmanara, o projeto Escola Sem Partido não proíbe a discussão de ideologias, ele promove a discussão plural, que tanto vocês propagam. Vamos mais uma pergunta aqui da plateia. Meu nome é Abel Ribeiro. A pergunta é para o Eduardo e a Arlene também. Não seria importante uma escola sem partido, mas, ao mesmo tempo, ensinar também política, um pouco de ciência política, para o aluno ficar mais preparado para votar? Porque dizem que o brasileiro não sabe votar, principalmente os mais jovens. Então, acho que seria importante, sem partido, mas, ao mesmo tempo, ter o tema de política, ciência política também. Então, essa é a equação que nós estamos pregando aqui. Quer dizer, a escola não tem que ser doutrinadora, tem um partido, mas tem que ser o lugar onde as opiniões se manifestem, onde o aluno possa formar sua opinião. Aliás, uma das críticas que se faz à escola brasileira, e que eu endosso, é de que ela não prepara o aluno para a vida. Ela não dá noções de economia doméstica, de como guardar um dinheirinho. E, às vezes, noções básicas, enfim. Às vezes tem muita questão de decorar textos ainda e coisas mais do que interpretar. E a função da escola é de permitir a formação política, mas também a formação dele para viver em sociedade, para ter autonomia, para poder se autogovernar. Homens, mulheres e qualquer gênero que seja. Arlene? Olha, a gente está muito de acordo aqui, né, Bulaer, hoje? Ainda bem, ainda bem. Devem até estar se perguntando, puxa vida, mas será que a gente vai conseguir um pouco de debate entre os dois hoje? E de fato, eu concordo exatamente com o Bulaer. Quer dizer, é muito desejável, sim, um ensino que prepare melhor para a vida, e isso inclui preparar para conhecer o sistema legislativo, político nacional, que o aluno sai da escola sem conhecer. Ele começa a votar sem saber exatamente qual é a função nem do vereador, do deputado estadual, federal, senador, nem como que é o nosso sistema de representação, e para não dizer, quando começa uma reforma política, ora, que reforma é essa? Vai querer reformar o quê? Que ele nem sabe por onde começa. Então, com certeza. E é preocupante vermos, então, a tendência de eliminar várias disciplinas humanísticas da grade, né? Como se elas fossem supérfluas, e não são. A ciência política é uma. Eu vi outro dia uma frase no Twitter do ex-ministro Renato Janine Ribeiro, que eu adorei e compartilhei. Ele dizia o seguinte: então é assim, sai sociologia, sai filosofia e entra religião. Isso é o Brasil de hoje. E as questões relacionadas à orientação sexual? O que vocês acham? Vai lá, mulher. Olha, eu acho o seguinte, é uma ilusão achar que a moçadinha
não tem ideias de sexualidade. Às vezes tem ideias de preconceituosas, tem ideias deformadas que ouvem no cochicho da escola. Então, em qualquer formação contemporânea, é importante trazer essa discussão lúcida, clara, transparente, não no clima da piada, do gracejo, mas é uma forma de educação, é uma etapa fundamental da vida. Desde o começo da humanidade, a sexualidade é importante, ela serve à reprodução, mas serve também para uma vida mais cheia de alegria e de vida. E também há quase um preparo para isso, é discutir, ter uma boa informação científica, neutra, sem doutrinação. Aliás, eu não acredito que ninguém vai doutrinar nem em pedofilia, nem em travestismo dentro da escola. Quer dizer, você tem que reconhecer que quem tem uma questão de gênero dentro da escola, você tem que respeitar e procurar fazer com que seja integrado e aceito pelos outros. Mas a informação é fundamental dentro da escola também. Justamente. E eu acho que a linha vermelha, nesse caso, são os direitos humanos. Quer dizer, assim, a gente espera uma postura isenta do professor, como foi dito por todos vocês aqui, mas se um aluno passa a linha vermelha dos direitos humanos e defende, por exemplo, a homofobia, isso o professor precisa esclarecer, que há aí uma violação de um direito humano, a liberdade de escolha da sua orientação sexual, que foi violada. Então, o professor tem que se posicionar. E aí? Ele não pode se posicionar? Né? A lei vai dizer que ele não pode se defender os direitos humanos também? Né? Porque o que é objetivo, segundo essa lei? Me parece que está muito mal formulada essa questão, essa defesa da escola sem partido. Mais uma pergunta. Eu sou o Gabriel, aluno do INSPER. Vocês usaram palavras bem fortes, assim, como medieval, ou até a parte da lei na parede. Então, tentando jogar um pouco de lenha na fogueira mesmo. Escola sem partido, nos moldes que está sendo apresentado, é censura? Pergunta vai para ambos. Nos moldes que nós apresentamos, não apresentamos nada. O que está sendo apresentado. Esse projeto aí de escola. Pode se tornar um instrumento de censura e de repressão, o que seria uma pena. Se o intuito não é esse, vamos repensar e rediscutir o projeto Escola Sem Partido. A ideia de que não tem partido na escola é boa, mas essa formulação pode esconder e levar a um fim perverso. Arline. Eu estou de acordo com o Mulaer, quer dizer, eu acho sim, como foi discutido aqui, é um instrumento que pode se tornar uma forma de censura. Aliás, a censura sempre foi burra, né, Mulaer? Nunca houve censura inteligente, convenhamos. E é o que a gente está, o perigo é justamente esse. Vamos fazer só uma enquete aqui com a nossa plateia aqui. Esse projeto, do jeito que está, Escola Sem Censura, quem apoia aqui, levanta a mão, levanta o braço. Escola sem partido. Eu falei sem censura, né? Sem partido. Escola sem partido como o projeto que está sendo previsto aqui. Então, 2 pessoas apenas apoiam isso aqui. Aí também os senhores colocaram as suas posições que não apoiam esse projeto como está, não é isso? Não. Então, vamos colocar uma pergunta aqui. Quem vai fazer essa avaliação de que o professor está doutrinando ou não o aluno? Como é que essa avaliação será feita? Não há um risco dessa subjetividade? Muito grande. Errar? É um risco muito grande. Eu acho que isso abre uma brecha para que os pais que tenham uma posição ideológica diferente daquela que, por acaso, ele acha que o professor tem, às vezes nem pode ter certeza, mas acha, né? Com base em alguma coisa que ele tenha visto, algum boato que tenha chegado, vá à direção da escola e se queixe do professor e peça para ser demitido. É justamente o que vai acontecer. Quer dizer, então, essa vigilância vai acabar sendo feita pelo pai e dessa forma equivocada. Há um risco da interpretação errada. Mas, por outro lado, hoje em dia tem toda uma filosofia de integração dos pais com a escola, que os pais têm direito de ir lá, de discutir. E eu acho que coletivamente, junto ao corpo de professores e de alunos, toda vez que há uma discussão aberta, se chega a um resultado melhor. E não precisa da lei para isso. Né? Mais uma pergunta. Eu queria perguntar, bem aberto aqui, qual seria o limiar da escola e a casa, ou mesmo a internet, que está tendo um papel muito grande, na formação do pensamento do jovem hoje em dia?
Porque muitas vezes, se a escola deixa de falar sobre esse assunto, o aluno vai querer buscar a informação onde ele conseguir. E a informação que ele encontrar vai depender muito de o que ele encontra em casa, ou o que ele vê na internet, de repente a parte das redes sociais que ele mais está junto. Eu queria jogar isso aqui. O que você está chamando a atenção é um fenômeno importante. A escola é só um dos canais. Você tem jornal, você tem televisão, você tem o Jornal da Cultura, você tem o William, você tem livros, você tem a revista no fim de semana. E, na verdade, você tem um programa político, você tem a pregação chata, às vezes, dos políticos. Então, são inúmeros canais de informação, a internet, o Google, o Twitter. Então, nós temos hoje uma pluralidade de fontes, né? O problema da escola é mais grave para as crianças menorzinhas, que são mais influenciáveis pelo professor, e naquela fase mais rebelde da adolescência, que você quer qualquer coisa que seja alternativa e que seja diferente da sua família. Mas, fora isso, é um canal como outro qualquer e na verdade, a formação se faz no mundo, com tudo isso e mais o que você vai ver na rua. Olha aqui, o Hipólito Brum Júnior, ele está falando, assim, doutrinação e indevidamente nas escolas. O Ítalo Vieira, existe educação neutra? Acho que você já falou isso, né? Eu falei justamente isso, que é difícil a neutralidade pode ser algo desejado, mas é muito difícil ela existir nos próprios livros didáticos, quando se trata de humanas, as narrativas. A gente está falando de narrativa e sempre uma narrativa traz um viés, a própria seleção bibliográfica que se faz tem algum viés. O importante primeiro, né, realmente tentar com bom senso evitar abusos, evitar com bom senso que o professor se coloque numa posição de doutrinamento, permitir que sim os pais recorram à escola, continuem recorrendo para dizer, olha, a gente está percebendo tal coisa, está percebendo outra, e haver um diálogo para corrigir sempre qualquer tipo de desvio, abuso acontecer. O que eu me coloco, né, um pouco perplexa mesmo é como que possa avançar um projeto onde não é necessário um projeto de lei, né, para fazer algo que já pode ser feito com bom senso, já pode ser feito com o conhecimento, com a busca desse conhecimento, com o esclarecimento que a escola tem que ter do seu papel. E eu achar que realmente colocar isso em lei abre uma brecha, como foi dito aqui, por várias de diferentes formas, abre uma brecha para uma perseguição, abre uma brecha para uma possível censura, para um instrumento que vá por esse caminho. Eu acho que não é necessário, é supérfluo mesmo. Aliás, como na questão da segurança, toda vez que tentam fazer uma lei, é para tapar um buraco de alguma coisa que não estão conseguindo resolver pelos métodos normais, com um bom policiamento, com uma boa educação. Então, aí vem, então vamos fazer uma lei, como se a lei resolvesse. Todo dia, todo ano, fazem milhares de leis que acabam não servindo para nada, porque ela alimenta o ego do deputado, dá uma satisfação para o eleitor fanático por aquele tema e não leva a coisa nenhuma. Mais uma pergunta, a última. Uma dúvida que eu tenho sou Arthur, prazer. Uma pergunta voltada aos dois sobre o tema. Como o professor desempenha a didática de abordar temas polêmicos, seja política, seja religião, seja orientação sexual, para alunos que tenham uma visão um pouco mais extremista ou preconceituosa? Eu diria o seguinte, tem que abordar sempre, qualquer que seja a visão do aluno, com delicadeza, com urbanidade e compreendendo que o aluno também que não tem a mesma compreensão pode, inclusive, um dia vir a ter essa compreensão e que, então, eles têm que abrir um canal de diálogo confortável para os dois, sem radicalizar. Porque o que está matando nesse nosso país é o radicalismo. Quer dizer, ou você quer votar no Lula ou quer votar no Bolsonaro porque está achando que não tem solução.
Então, por que a gente não para conversar e ver como equacionar essa questão? Na verdade, está sendo canalizada muita neurose. Com a crise, com a falta de dinheiro, com a dificuldade do trânsito, as pessoas ficam um pouco neuróticas e querem, então, identificar um inimigo para brigar, para xingar, para humilhar. E isso é muito ruim, porque a gente, quando lê, quando mergulha na literatura, você aprende que você tem o outro, que o outro pensa diferente de você e que isso pode ser enriquecedor para todos. Então, abrir ao diálogo. O professor, até pelo seu papel de professor, tem que ensinar o diálogo. Arline? Justamente, ele tem que... Às vezes o professor precisa mesmo, às vezes não, o tempo todo, ele precisa mesmo saber que, primeiro, ele não deve, segundo, não adianta querer impor a sua posição, o seu ponto de vista. Ao abordar um assunto polêmico, uma maneira interessante é começar expondo as diferentes realidades. Dependendo do assunto, vai ser de diferente forma, mas começar expondo a pluralidade, né? Começar expondo toda a riqueza desse tema, destrinchando o tema. O que o Muller falou sobre a delicadeza ao tratar o assunto é fundamental, porque se não houver delicadeza, a reação do aluno que por acaso tiver uma visão já mais extremista vai ser pior, né? E, ao mesmo tempo, colocar, eu acredito, esclarecer que há direitos humanos que são uma linha vermelha. Eu acho que isso precisa ser dito. Acho que direitos humanos, se não são universais, porque é difícil falar que algo seja universal, né? O que há são tentativas a se chegar a toda a população mundial de diferentes direitos, eles são um parâmetro. E também com toda a calma, explicar, e com toda a delicadeza mesmo, como o Muller falou. Não tem outra maneira. E a riqueza vai estar nesse debate, nessa diversidade, e ver o percurso que os alunos vão percorrer. Essa vai ser a riqueza, no final das contas, do ensino. Ver onde chegam, né? Está aberto para surpresas no caminho né, e fomentando o debate na medida em que achar que precisa ser destrinchado mais o assunto, esclarecido mais o assunto. É o esclarecimento, gente. O esclarecimento traz uma abertura, né? Traz o mundo para o jovem, ainda mais quando a gente está falando de uma criança, por exemplo. Trazer conhecimento é trazer o mundo para essa criança. É isso. O professor tem que facilitar esse caminho. Muito bem, eu vou fazer os últimos registros aqui de você que mandou mensagens pela hashtag Jornal da Cultura. O Marcos Matos está dizendo: a escola sem partido visa apenas evitar a doutrinação ideológica partidária nas escolas. O Reinaldo Berto: escola para aluno, partido para político. Jorge Camacho: na prática, se você não seguir a cartilha de esquerda nas faculdades, você é excluído na hora e taxado de coxinha. E a Marta: que os jovens aprendam a pensar e os pais também. Estamos encerrando essa edição do Jornal da Cultura com plateia. Na quarta-feira que vem tem mais. Qualquer telespectador, qualquer grupo de amigos, seja da escola ou do trabalho, pode se inscrever para vir aqui no estúdio através do e-mail plateiajc@tvcultura.com.br. plateiajc@tvcultura.com.br. Nossa produção entrará em contato. Agradeço a presença da Arline Clemecha e de Eduardo Mulaer, dos estudantes de Economia, Administração e Engenharia do INSPER, de alguns telespectadores que acompanharam essa edição aqui do jornal e de você que nos assistiu aí pelo Facebook e YouTube. Quarta-feira que vem tem mais e amanhã tem Jornal da Cultura às 9h15. Eu conto com a sua companhia e audiência. Muito obrigado e até amanhã.